Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, começando pelo livro, página 225. Para fazer as atividades dessa página, pessoal, era necessário fazer a leitura de um texto, com considerações sobre como que era a economia durante o período colonial do Brasil, sobretudo durante o período em que a produção do açúcar dominava a economia do Brasil colônia. Número 1. De acordo com Antônio, além do enriquecimento, quais eram as outras vantagens de ser senhor de engenho? Ser senhor de engenho significava ser servido, obedecido e respeitado. Número 2. Com quem o autor compara os senhores de engenho da América Portuguesa? Compara-os com os fidalgos que viviam em Portugal, são os nobres, né? Número 3. Quais outras atividades e profissões o texto informa que passaram a existir depois da instalação das primeiras propriedades açucareiras na América? Além do trabalho dos escravizados, as propriedades açucareiras tinham como mão de obra lavradores, canoeiros, oleiros, vaqueiros, pastores e pescadores também. Número 4. Observe no mapa abaixo a representação da Casa Grande, que ocupa o ponto mais alto do terreno entre a senzala e a parte produtiva do engenho. Por que você acha que ela era construída nesse local? Bom, 7º ano, é de acordo com a percepção de vocês, tá bem? Mas é interessante entender o contexto, entender o momento, né? Então, a Casa Grande, ela estava representada em uma área mais alta do terreno para ter visibilidade do terreno, para que o seu senhor pudesse ver, né? Visualizar as atividades que estavam sendo desenvolvidas, para poder vigiar o trabalho dos escravos, vigiar também o trabalho dos feitores. Essa é a imagem, observem aqui a Casa Grande, em uma posição estratégica, né? Nós temos aqui logo abaixo da Casa Grande o engenho com os equipamentos para a fabricação do açúcar, e temos também do outro lado, né, a senzala. Então, o senhor, ele precisava ter neste momento uma visão abrangente. Por ocupar o local mais alto do terreno, era possível ver e controlar da Casa Grande tudo o que acontecia no engenho. Na sua opinião, essa representação reforça ou refuta as ideias do texto de Antônio? Ao observar a gravura, podemos constatar que essa representação confirma a ideia de prestígio que circundava os senhores de engenho e que é citada no texto de Antônio. Agora são as atividades complementares, tá bem? Número 1. Por que o desenvolvimento da cana-de-açúcar obteve mais sucesso nas capitanias da Bahia e de Pernambuco? Por conta da localização, né, da posição geográfica, por conta de fatores climáticos e ambientais que condicionaram o bom desenvolvimento deste produto. Então, em função das condições ambientais mais favoráveis, como o solo argiloso de Massapê, que favoreceu esse cultivo. Número 2. Como estava organizada a sociedade açucareira colonial? Ela estava organizada em senhores de engenho, que eram os grandes proprietários, né, de terras dos engenhos, que dominavam a produção do açúcar. Os escravizados, que compunham a base da sociedade, toda a mão de obra. Os comerciantes e outros trabalhadores, como lavradores de cana, vendedores ambulantes, feitores eclesiásticos, dentre outros. Tinham também os pequenos agricultores, gente, que faziam a plantação dos produtos para a subsistência, né, para a manutenção. Número 3. De que maneira os holandeses tiveram participação na produção açucareira da América? Através de relações comerciais. A produção do açúcar era algo complexo e era algo bem caro. Então, a coroa portuguesa fez alianças com os holandeses
Então, os holandeses financiavam a instalação da empresa açucareira na colônia, né, construindo os engenhos com todos os equipamentos necessários, e, em troca, comercializavam o açúcar na Europa. Neste sentido, gente, nós temos que lembrar do Pacto Colonial. O Pacto Colonial proibia a colônia de realizar transações diretamente com outras metrópoles que não fosse a metrópole portuguesa. Número 4. O que era o engenho? Como era organizado? Bom, o engenho ele poderia se referir a toda a propriedade, né, correspondendo à Casa Branca, à capela, à senzala, ao local onde se produzia o açúcar, ou ele podia se referir apenas, gente, ao local onde o açúcar era fabricado. Este local onde o açúcar era fabricado, ele era composto pela moenda, pelas caldeiras e pela casa de purgar. Lembrando que a moenda era onde a cana era moída para extrair o caldo. Na casa das caldeiras, o caldo ele era transformado em melado. E na casa de purgar, o melado ele era transformado em blocos de açúcar. Número 5. Quais outras atividades econômicas eram desenvolvidas na América Portuguesa? Produção de aguardente, produção de fumo, produção de algodão, extração das drogas do sertão e a pecuária. Bom, sétimo ano, finalizamos a correção, então. Nós vamos continuar com o conteúdo a partir do livro de vocês. Vamos entender um pouquinho sobre a vinda dos holandeses aqui no Brasil, né, que durou cerca de 20 anos, dos holandeses dominando a região nordeste do Brasil. Como nós vimos, os holandeses eles participaram da empresa açucareira na América Portuguesa com o financiamento dos engenhos, né? E, em troca, os holandeses eles faziam o transporte do açúcar e comercializavam os produtos no mercado europeu. Porém, gente, quando há a união das coroas ibéricas, quando o rei espanhol assume o controle da coroa portuguesa, a Espanha, em guerra com a Holanda, vai proibir as relações comerciais da Holanda com a América Portuguesa. No caso, a América Ibérica, né? Porque neste momento, neste período, o Brasil colônia estava sob a administração da Espanha. Então, para enfrentar estes embargos, né, enfrentar essas barreiras comerciais, os holandeses eles vão fundar a Companhia das Índias Ocidentais em 1621. Qual que era o objetivo dessa companhia? Era se apossar de domínios ibéricos na América e na África. Para quê? Para reverter os prejuízos do comércio, né, dos produtos derivados da cana-de-açúcar. Então, em 1624, a Companhia das Índias Ocidentais invadiu Salvador, na Bahia. Apesar da resistência dos colonos que impediram o avanço dos holandeses. Porém, em 1625, gente, a Espanha vai enviar à Bahia toda uma frota para fazer a expulsão dos holandeses. Entretanto, 5 anos mais tarde, em 1630, os holandeses eles ocuparam a região de Olinda e Recife. Neste local, eles permaneceram por mais de 20 anos. Nessa imagem aqui, nós estamos observando, né, a sede da Companhia das Índias Ocidentais em Amsterdã, na Holanda. Com a chegada dos holandeses, grande parte da população da capitania de Pernambuco fugiu para o interior. E assim, eles formaram centros de resistência contra os holandeses. Então, sob a forma de guerrilha, conseguiu conter os holandeses nos limites de Recife. Depois de vários conflitos, de vários embates, né, os holandeses tiveram algumas vitórias e conseguiram consolidar o seu domínio na região. Muitos senhores de engenho acabaram se unindo aos holandeses com a intenção, gente, de resolver as dificuldades econômicas que estavam passando na época. Em 1640, com o fim da União Ibérica, Portugal vai conseguir a sua independência novamente, vai conseguir a sua autonomia com o apoio da Inglaterra e também da Holanda. Diante dessa aliança que foi formada com a Holanda,
Os conflitos, os confrontos entre colonos e holandeses na América Portuguesa tiveram uma trégua. Então, a Companhia das Índias Ocidentais nomeou, naquele período, o conde Maurício de Nassau para governar a região. Neste mapa aqui está apresentando para a gente qual foi a região dominada pelos holandeses no Brasil colônia. Observem que este domínio vai do Maranhão, pessoal, até o atual estado de Sergipe. A administração de Nassau ela foi marcada por uma política que atendia os interesses dos grandes proprietários, dos ricos latifundiários. Nassau ele reativou a produção açucareira, concedeu empréstimos aos senhores de engenho e garantiu o comércio de africanos escravizados, porque Nassau ele realizou conquistas também. Nassau não, a Holanda, os holandeses realizaram conquistas também, gente, na Angola e São Tomé, na África, facilitando dessa forma o comércio de africanos escravizados. Nassau fez profundas transformações na cidade de Recife, urbanizando e modernizando a cidade, Ele criou teatros, palácios, um zoológico e um observatório astronômico. Diante de todos esses feitos, a cidade de Recife passou a se chamar Mauritiusstad, Cidade Maurícia, em homenagem a Maurício de Nassau. Maurício de Nassau também, ele conseguiu manter a paz em relação à expressão religiosa nesta região, porque Maurício de Nassau ele era protestante, Então ele definiu a liberdade de culto, a liberdade da religião nesta região. Então, assim, contribuindo para um ambiente harmonioso entre colonos, entre católicos e entre protestantes. Nessa imagem aqui a gente observa o Forte Holandês de Nassau na ilha de Goreia, em Senegal. A convite de Nassau também, vários cientistas e artistas europeus visitaram a colônia, registraram e estudaram a fauna e a flora tropicais. A Companhia das Índias Ocidentais, gente, estava passando por conflitos na Europa. E para financiar esses conflitos, aumentou a cobrança de impostos dos colonos e também fez a cobrança das dívidas, dos empréstimos destes colonos. Maurício Nassau foi contra estas atitudes da Companhia das Índias Ocidentais, foi contra essa medida e por isso, na época, ele foi acusado, gente, de improbidade administrativa. Então, ele perdeu seu posto de governador e retornou para a Holanda em 1644. Todos estes acontecimentos contribuíram para aumentar a insatisfação dos colonos contra os holandeses. Então, diante disso, vai explodir uma luta entre os colonos da América Portuguesa e os holandeses. O conflito ele ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Ele foi de 1645 até 1654. Pouco tempo antes do conflito, a coroa portuguesa havia feito acordos de ajuda e colaboração com a Holanda sobre assuntos bélicos e comerciais. Por isso, de início, durante os conflitos, a coroa portuguesa ela se absteve, ela não fez interferências. Porém, gente, à medida que os colonos eles iam conquistando espaço, iam conseguindo fazer a expulsão dos holandeses, Portugal passou a enviar reforços para os colonos. Então, em 1646, os holandeses foram derrotados na Batalha do Monte das Tabocas e em 1648 e 1649, nas duas batalhas de Guararapes. Lembra que eu falei para vocês que a Holanda estava enfrentando conflitos na Europa? Então, a Holanda ela começou a perder espaço comercial também para a Inglaterra, pela disputa das rotas marítimas comerciais. Diante disso, percebendo essa mudança, o governo de Portugal se aproximou da Inglaterra e deu apoio total aos colonos.
Dessa forma, então, os holandeses eles foram derrotados definitivamente em 1654. Então, com a expulsão dos holandeses, eles começaram a produzir o açúcar nas Antilhas, na América Central, e isso causou uma grande crise na produção açucareira no Brasil colônia. Por quê? As Antilhas é um local mais próximo do continente europeu. Desta maneira, o açúcar ele se tornou um produto mais barato, saindo das Antilhas e indo para a Europa, desvalorizando dessa forma e criando uma concorrência com o açúcar do Brasil colônia. E dessa maneira, então, houve uma grande crise na economia açucareira na colônia. Apesar disso, né, o plantio da cana-de-açúcar permaneceu e continuou sendo como importante atividade econômica no território. E ainda hoje, a cana-de-açúcar é uma importante atividade econômica que tem peso importante para a balança comercial favorável do Brasil. Bom, sétimo ano, finalizamos então a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, tá bem? No livro de História, páginas 232 e 233, e tem também essas atividades complementares. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, então. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo.